O matemático e chefe da Agência Espacial de Israel, Isaac Ben, lançou um estudo no dia 12 de abril dizendo que o lockdown é inútil, que as medidas severas adotadas pelos governos, como o lockdown, o isolamento forçado, não influenciam na disseminação da doença na população. De acordo com a análise do professor, que foi pouco divulgada, os dados do modelo matemático mostram que o número de casos de Covid-19 atingem um pico em 40 dias e chegam a zero em cerca de 70 dias. Para chegar ao número, ele investigou a progressão da doença em diversos países, tanto os que adotaram medidas severas, como lockdown, como os que optaram por medidas mais brandas, como Singapura, Taiwan, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul e a Suécia. Em entrevista a um canal de TV israelense, Isaac Ben disse que as políticas de lockdown e fechamento de comércios foram um caso de histeria em massa e que apenas o isolamento social, ou seja, tomando as medidas de precaução como uso de luvas, máscaras e distanciamento, essas simples medidas seriam mais do que suficiente. O professor chegou a comentar o seguinte, abre aspas, não se deveria fechar o país inteiro, quando a maior parte da população não está em grande risco. Curiosamente, logo após a publicação desse estudo, alguns portais de mídia convencional vêm mudando seu discurso. No dia 17 de abril, 5 dias após a publicação do estudo, a BBC News posta a seguinte matéria, os países que ensaiam uma cautelosa saída da quarentena. E ontem, no dia 20 de abril, a Veja, com muita dificuldade, com muito jogo semântico no título, informou de forma sutil o seguinte, a infecção pode estar mais difícil e não ser tão grave. Então vem a pergunta, o pico do surto dessa doença já teria passado? Já passamos pelo pior e agora o número de casos só tem a reduzir? Será que os dados do matemático de Israel se provaram coerentes? E a mídia convencional, percebendo isso, começa a lançar matérias dizendo que o pior já passou e que todo esse lockdown imposto à população pouco influenciou no espalhamento desse vírus? Estaríamos pagando um preço alto à toa, com a economia completamente parada, empregos perdidos, empresas falidas, pessoas endividadas, tudo isso para nada? Olha, ao que parece, é o que os dados de infecção por coronavírus vêm se confirmando. Eu peguei aqui, por exemplo, alguns países, alguns adotaram lockdown e outros não. Se você observar, o pico de novos casos já passou. Pegando aqui o primeiro exemplo, Israel. Israel não adotou o lockdown. Os primeiros casos confirmados em Israel foi no dia 21 de fevereiro. E o pico no número de casos confirmados, adivinha, foi no dia 31 de março, exatamente 40 dias depois da confirmação dos primeiros casos. Agora, será que esse padrão vai se confirmar ou já está se confirmando para outros países, além de Israel? Então eu resolvi dar uma olhada nos dados de outros países. Agora vamos pegar os dados do Reino Unido. Primeiros casos confirmados, 10 de fevereiro, pico do surto da doença no dia 5/4, ou seja, um pouco mais de 50 dias após os primeiros casos. Lembrando que o Reino Unido praticou o lockdown e foram 1.942 casos para cada 1 milhão, muito acima da média mundial de 325,6, com um total, até o momento, de 129.044 casos confirmados. Próximo exemplo, França, que a exemplo do Reino Unido também praticou o isolamento. Na França, os primeiros casos confirmados foi no dia 25 de fevereiro. E o pico no número de casos confirmados foi no dia 31/3, 36 dias após os primeiros casos confirmados. Muito similar ao que aconteceu em Israel, onde não teve o lockdown, pelo menos não como na França e em outros países da Europa. Então perceba que o pico na França foi no dia 31, assim como Israel, e depois dessa data, em ambos os casos, o número só vem caindo. Agora eu vou pegar o exemplo da Coreia do Sul, que não teve nenhum tipo de isolamento. Foi um dos primeiros países a confirmar a doença no dia 20 de janeiro, e o pico no número de casos confirmados foi no dia 1/3, 40 dias depois do primeiro número de casos confirmados. No Japão, que também não teve lockdown, o padrão se repete. 40 dias desde os primeiros casos, com o número de novos casos decaindo. E perceba que nos dois países com uma alta densidade demográfica, teve um número de casos confirmados muito menor do que outros países que praticaram o lockdown, ou algum tipo de isolamento forçado. Com destaque para o Japão, que tem uma das maiores populações idosas do planeta. E mesmo sem praticar o lockdown, ou qualquer tipo de isolamento, até agora teve um dos menores números de casos confirmados
por milhão de habitantes e 186 mortes, um dos menores até o momento. E se você pegar o número de dados de outros países, vai perceber a mesma correlação, o mesmo padrão. O pico no número de surtos já foi. Até mesmo o Brasil, que veio a confirmar os primeiros números de casos só ali no final de fevereiro, já alcançou o pico e só vem caindo nos últimos dias. E apesar de todo o alarde e toda a histeria causada pela mídia nesse período, enquanto durou a pandemia, o número de casos no Brasil é o menor quando comparamos casos por milhão. Se um país tem uma população 5, 10, 20 vezes maior, a tendência é que o número de casos também seja maior, como é o exemplo dos Estados Unidos. Mas o que vemos é o contrário. O número de casos confirmados no Brasil é um dos menores. Logo, com base em todos esses dados que acabamos de ver, de diferentes países que tiveram lockdown e que não tiveram lockdown e qualquer outra restrição severa, tiveram ou estão tendo o mesmo padrão no número de casos confirmados, com o pico no número de casos por volta de 40 a 50 dias, com a redução subsequente. Alguns países, inclusive, como a Coreia do Sul, por exemplo, zerou, não há mais número de casos confirmados. Ou seja, conclusão aqui, há fortes indícios que o pior dessa pandemia já passou, que a tendência agora é a redução no número de novos casos, e que não há nenhuma confirmação de que o lockdown tenha sido efetivo, que tenha influenciado no número de casos, como comprovou os dados da Coreia do Sul e do Japão. E tudo isso somado à boa notícia de que vacinas já estão sendo testadas, e se forem bem-sucedidas, milhões de pessoas poderão ser imunizadas. Quando algum defensor do lockdown vier com aquele argumento de que o número de casos no Brasil só é menor por conta das medidas totalitárias que foram impostas, é só mostrar esses dados. Não há comprovação nenhuma de que lockdown é efetivo no combate à doença. Já não pode se dizer o mesmo sobre a economia. Se você força o comércio a fechar, se você força as pessoas a pararem de produzir, a economia colapsa. Uma cadeia complexa, com a interação entre milhões ou bilhões de indivíduos, foi interrompida, que não vai se ajustar em semanas e nem em meses. Vai demorar anos para que esse arranjo volte à harmonia, até quem sabe surgir um novo conflito, uma nova pandemia. Enquanto aqui no Brasil, ditadores seguem dando suas canetadas. João Dória aumentou a quarentena para até 10 de maio. Vários outros estados e municípios decretando isolamento forçado, decretando o fechamento do comércio, impedindo as pessoas fora do grupo de risco de trabalharem, impedindo a indústria de produzir. Esses ditadores estão se divertindo tanto com suas canetadas que esqueceram de olhar para o mundo, esqueceram que as consequências do colapso econômico também matam. E será muito pior, porque a pandemia passa, mas consequências de um colapso econômico perduram.